esses são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o professor Rui Badaró, estou com o Dr. João Massano e juntos conversaremos sobre política, história, direito, atualidades. E hoje a temática, me parece, João, Olimpíadas. Tudo bem Sim, por aí? tudo bem. E por aí também em Sorocaba está tudo tranquilo. Nós aqui estamos com, antes de tu dizeres como está aí, nós estamos aqui com uma temperatura de 34,5 graus, Uh, fechado. Tivemos trovoada durante a noite, isto hoje está assim um bocadinho abafado. Parece o Brasil, a tropical. temperatura aqui está parecendo Lisboa, porque nós estamos com algo em torno de 18 graus. Está igual, está igual, está igual. Está bem mais agradável, acredito. Houve uma inversão. Eu acho que sim, e bem grande. Mas de qualquer forma, o nosso tempo agora é mais tropical e tem sido ultimamente, de vez em quando, vem esta tempestade. Aliás, veio hoje durante a noite com trovão e tudo. Portanto, vamos então lá falar das Olimpíadas. Como é que foi vista a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos aí no Brasil? João, aqui no Brasil, o que podemos comentar é o seguinte: houve uma série de grupos, notadamente aqueles conectados, ligados à religião, que acharam um verdadeiro absurdo a abertura, a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris. O fato é que, se vivemos até pouco tempo atrás na era do humanismo, ou como bem dizia o professor camaronês Achille Mbembe, que a era do humanismo está em extinção, eu afirmo hoje que nós iniciamos a era da estupidez humana. Porque não é possível, crível, plausível ou sensato fazer uma comparação que me parece espúria entre a Santa Ceia e uma ode, uma homenagem às cerimônias dionísicas de Bacos, bacanais, né, que eram celebrados na Grécia Antiga, como uma forma de homenagear os Jogos Olímpicos gregos, não aqueles que estão a ocorrer, que tem origem em Pierre de Coubertin, mas foi uma sincera e justa homenagem, o que foi externado na cerimônia de abertura. Mas os nécios parecem-me confundiram essa cerimônia com a Santa Ceia e disseram que isso foi ofensivo a todos aqueles que são cristãos. E eu sou cristão, João, de formação católica, apostólica romana, como recebi de minha mãe, e posso dizer que não se confunde alho com bugalho. Basicamente é isso, e tem escrito sobre essa temática. E em Portugal, como receberam a cerimônia de abertura das Olimpíadas? Deixa-me só perguntar-te uma coisa já agora, relativamente à cerimónia em si e o facto de não ter sido realizada num estádio. Também houve opiniões completamente antagónicas, como em Portugal. Tanto havia pessoas que achavam deslumbrante, como outros achavam piroso, falta de gosto, uma coisa horrível. Sim, João, é preciso compreender que a cerimônia de abertura das Olimpíadas, já há bastante tempo, ela é uma cerimônia que é feita para ser televisionada, exibida para o máximo de pessoas, notadamente a partir do momento em que as novas tecnologias assim permitiram. O fato de escolherem fazer a cerimônia de abertura em Paris em diversos lugares, com diversos cenários, né, entre aspas, gerou uma crítica bastante grande de diversas pessoas. Uns, como você, tal qual em Portugal, você disse, gostaram, outros acharam, abominaram, acharam absurdo. Foi bastante dividido o posicionamento com relação a essa opção, né, feita pela organização desses Jogos Olímpicos. Mas as críticas eram principalmente porquê? As críticas O que se é que deram achavam? como? Porque é que acharam absurdo? Qual é que foi a principal razão? O absurdo por conta da dificuldade de compreender o que estava a se passar em todos os momentos, Ah, seria nesse sentido. ok, ok. Houve também quem achasse aquilo um bocadinho grotesco e piroso, tudo o que foi feito. Sim.
Mas, Sim. mas o que tu notas e o que eu notei mais foi até o facto de nós acabarmos por ter uma cerimónia que, quer se goste, quer não, eu acho que pelo menos a parte da pirâmide, perdão, da pirâmide não, da Torre Eiffel, acabou por ser uma parte bem espetacular, pareceu-me pelo menos, e uma coisa completamente fora da caixa relativamente a tudo o que tinha sido feito anteriormente, e talvez também por isso estas reações tão diversas e tão divergentes, tanto gostaram muito como disseram que era uma coisa pavorosa. E O que acho que também tem muito. eu tenho a impressão, João, perdoe-me o à parte, é que houve um rompimento de paradigma com relação às outras aberturas. Seria nesse... Totalmente, porque as cerimónias sempre foram realizadas em estádio, esta foi a primeira vez que foi fora de estádio. Tentaram envolver a cidade de Paris, envolvendo mais pontos da cidade e não só limitar ao estádio olímpico, o que me parece uma ideia meritória. Envolver a cidade onde se realizam os jogos na realização dos jogos parece muito meritório, mas de facto, quando se muda um paradigma de tantos anos, ainda por cima com um televisionamento tão amplo a nível mundial, é normal que não se consiga agradar claramente a gregos e a troianos. É impossível. E depois, quando nós temos uma Europa e um mundo que está muito polarizado e que está muito dividido entre, eu diria, a direita e os outros, e uma direita mais à direita do que os outros, é óbvio que um espetáculo que tivesse drag queens nunca seria consensual. Era impossível ser consensual. Porque independentemente de ser ou não ser a questão do quadro que era evocado, o que é mais preocupante é que de facto tu sabias, e quem organiza os jogos não pode ignorar, que com a polarização que existe no mundo, a própria França está muito dividida com a Frente Nacional, não era possível ignorar que meter drag queens num espetáculo de abertura de uns Jogos Olímpicos iria só por si ser quase um sacrilégio. E um sacrilégio que iria ser encarado dessa forma, independentemente de tudo o resto. Só eles estarem lá, eles, elas, chamem-lhe o que quiserem, não vou discutir essa parte, mas só o facto de haver drag queens lá, é óbvio que iria ser logo imediatamente criticado. Aliás, uns comentários que foram aparecendo, e quer nas minhas publicações, quer noutras a propósito do tema, tu verificas claramente essa tendência, e no Brasil não deve fugir ao tema, porque independentemente de tudo mais, há uma das coisas que eu li que faz sentido e que já sabemos que iria acontecer, que é mais importante, e eu não concordo com isso, obviamente, mas houve quem afirmasse, inclusivamente, mais importante ser a última ceia ou a festa de Dionísio, ou de Baco, ou outra qualquer, a impressão do receptor é que contava. E como o receptor interpretou como sendo a última ceia, essa é que vale. Ora, isto é perigosíssimo. No fundo, é dizer que tudo o que seja interpretação do receptor prevalece sobre a interpretação do autor, podendo inclusivamente o autor ser criticado e condenado pela impressão do receptor. Parece-me perigoso. Parece-me perigoso este tipo de argumentação, parece-me uma argumentação não razoável, e acho que temos que ter cuidado com tudo o que se está a passar, porque desde termos um mundo em que as pessoas andam com pensos na orelha para serem adeptos de um presidente, até este tipo de discriminação, independentemente de nós queremos ou não queremos e gostarmos ou não gostarmos, eu acho que tem que haver limites em tudo isto. O wokismo é uma coisa complicada, quer para a inclusão, quer para a não inclusão. E o que eu sinto é que as posições estão tão radicalizadas. Primeiro, já quase não há zona cinzenta, não há pessoas que tenham um bom senso e que consigam equilibrar os dois polos. E além disso, os polos antagónicos acabam sempre por tomar uma posição de acordo com aquela posição de princípio que têm, sem qualquer flexibilidade. E isso é o maior perigo que eu vejo no meio disto tudo. Ao fim e ao cabo, o wokismo poder matar a liberdade de expressão em nome de uma pretensa inclusão ou não inclusão. E isso é que é o risco.
E é isso que se verifica hoje em dia. Eu concordo contigo, João. O que falta hoje em dia, independentemente da área ou do evento, e notadamente aqueles de proporções mundiais, é que é preciso bom senso e equilíbrio. E, para além disso, é óbvio que também não se sustenta quaisquer argumentos no sentido de você estabelecer, olha, não é correto você fazer essa comparação por ser espúria, como eu bem coloquei de forma bastante ácida em meu comentário, mas é preciso equilíbrio e bom senso para evitarmos um aumento do radicalismo, um aumento das posições extremistas, num momento, como você bem disse, que nós não conseguimos mais distinguir aquela área de zona cinzenta, onde ainda era possível transitar entre uma posição e outra. Então, esse me parece o X da questão. Quanto maior, dermos vazão a situações como essa, defendendo posições extremistas ou apresentando argumentos extremistas ou imagens como tal, e não permitindo uma interpretação que seja propriamente dita mais equilibrada, nós enfrentaremos cada vez mais estes discursos de extremo, como é o cenário hoje, me parece, de todo mundo. Mas como é que tu achas que se pode combater este cenário? A combater o cenário de extremismo, Sim. necessariamente você buscando qualquer posição mais equilibrada, evitando, por exemplo, num evento mundial, de perspectiva mundial, posições ou cenários ou situações que levem a críticas absurdas. Você poderia ter feito, por exemplo, uma outra representação das festas dionísicas aí, os bacanais e etc., sem colocar elementos que se tornassem alvo para um discurso extremista por parte daqueles que não concordam. Seria algo nesse sentido. Eu acho que essa cedência também comporta um risco que é o comprometimento da liberdade de expressão. Sim, E esse risco é grande. A questão aqui, se calhar, até acaba por passar também, além, obviamente, de tentar, se calhar, amenizar as coisas, não fazendo uma exibição ostensiva, eu parece-me perigoso, porque vamos estar a admitir que nos podem cercear a nossa liberdade de expressão, mesmo quando não estamos a violar os direitos de ninguém. Tu podes não concordar com a existência de drag queens, mas se não gostas, tapas os olhos, mudas de canal, vês outra coisa qualquer. Portanto, não és obrigado a ver. Esse é um facto. E o risco que está associado a termos que estar a comprometer a nossa expressão porque alguém poderá levar a mal, ainda que nós não tenhamos intenção de provocar, não façamos algo que possa ser encarado como violação do direito de ninguém, eu acho isto muito perigoso, bastante arriscado. E tenho algum receio, não tenho a resposta certa. A resposta certa não existe. A única coisa que talvez pudesse acontecer mais era tentar ter currículos de educação, currículos de ensino, que ensinassem as pessoas a pensar, se pois. calhar pela sua própria cabeça, e se calhar aí era mais fácil de evitar que houvesse este tipo de movimentos polarizados, porque as pessoas, tendo a liberdade de pensamento, creio, mais facilmente divergiriam dessas duas doutrinas antagónicas ou dos polos radicais. Mas João, e olha pronto, que interessante, a resposta, a sugestão que eu dei, ela tangencia realmente um tolher da liberdade de expressão. Então, eu retifico a minha posição, né, neste programa, graças ao teu puxão de orelha.
E parece-me que a única resposta para isso é educação, é você incentivar o estudo e a compreensão do que se passa no seu entorno. E se você não concorda por uma posição política, tape os olhos, mude de canal. Exato. Desde que não seja algo que, por exemplo, só para terminar, coisa diferente, por exemplo, é obrigar os filhos de uma família, por exemplo, que tem determinado tipo de crença, sei lá, católica, a ter que ler o Alcorão, por exemplo. Isso não faz sentido, ao contrário. Mas Pois, de resto, eu acho que desde que se mantenha e se continue a manter a liberdade dos pais educarem os seus filhos, creio que temos que ter atenção ao que fazemos para não criar uma sociedade cada vez mais radical, cada vez mais pronta a explodir por tudo e por nada. E pronto, é só isso que eu acho. E não sei se é queres isso. acrescentar alguma coisa. Não, por hoje é só, tens razão, e eu deixo para ti o encerramento. Bem, terminamos os nossos diálogos de hoje. Esperamos que tenha pelo menos levantado questões que vos permitam de alguma forma pensar. É esse o objetivo, não é dar respostas definitivas. De qualquer forma, esperamos por vós no próximo episódio dos Diálogos Luso-Atlânticos do Brasil e de Lisboa. Aqui estaremos à vossa espera. Até lá. Abraços e até os próximos diálogos luso-atlânticos.